Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana de paz que nos concedeste, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo culto que ora se inicia. Que seja uma grande bênção nas nossas vidas. Que este louvor, esta palavra, Senhor, possam glorificar o teu nome, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela atuação do Senhor nas nossas vidas. Obrigado pela recuperação do irmão Marcos, que já está em casa. Obrigado por tantas maravilhas, ó Deus. Continue consolando e confortando o coração daqueles que estão enlutados, ó Pai. E ajuda-nos, Senhor, protege-nos desse mal que assola o mundo inteiro. Proteja-nos deste coronavírus, Senhor. Visita, meu Pai, os hospitais, os leitos de UTI, ó Deus, onde estão pessoas sofrendo com esse grande mal. Alivia o sofrimento, a dor dessas pessoas, e alguns irmãos estão nessa situação. Ó Pai, visita a cada um deles, a irmã Luzinete, o irmão Renato e tantos outros que estão internados, Senhor. Tem misericórdia dos teus servos espalhados por todo o mundo, que estão sendo assolados por este mal, Pai. Proteja a tua igreja e nos desperte a cada dia mais para viver para o Senhor, para ser igreja do Senhor, meu Pai. Tenha misericórdia de nós e fale conosco, Senhor, através dos louvores, através da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, queira a estrada, conduzir-nos juntos, com o vento sempre ao teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso, o pão de cada dia, que isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus
seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até um novo dia, nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus o Pai queremos, pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, na doce paz do Senhor. Sabemos que os dias são maus, sabemos que o mundo está passando por uma pandemia, mas o Senhor é conosco. O Senhor nos protege, o Senhor nos ama, cuida de nós. Isto é muito importante sabermos, irmãos.
Nós vamos estar meditando na palavra de Deus nesta noite no tema Esperança no Sofrimento. Já que esta pandemia é um sofrimento, gostaria de meditar com os irmãos e trazer um alento da própria palavra de Deus sobre essa questão do sofrimento e ter esperança no sofrimento. Sei que é difícil, não é fácil, porque todos nós estamos envolvidos, eu também estou envolvido, todas as famílias da IBM estão inseridas nesse contexto. E precisamos entender o propósito de Deus em tudo. Que o Senhor nos abençoe. Eu convido você a abrir as suas Bíblias em Isaías 43, de 1 a 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, de 1 a 5, que diz o seguinte: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Esse é um texto de promessa para Israel, mas que cabe bem direitinho para a igreja, para o povo de Deus, sobre o que está acontecendo no mundo. Então, a proteção de Deus, assim como ele protegeu Israel, protege a sua igreja também. Assim como ele amou a Israel, ama a sua igreja também. Porque, na realidade, a igreja é um novo Israel de Deus. Deus não abandonou o seu povo, mas, como diz João 1:11, seu evangelho, ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos aqueles que um dia receberam Jesus Cristo como seu Salvador, o Filho do Deus vivo, então nós passamos a ser família de Deus, a serem filhos de Deus. E o tema desta noite, como eu disse, esperança no sofrimento, é importante nós meditarmos um pouquinho. É comum no mundo evangélico a gente só contar as vitórias, mas você não vê ninguém por aí desabafando, falando das suas dores. O pessoal quer falar mais das vitórias, mas no sofrimento também há uma vitória a ser conquistada, a ser falada, testemunhada. Tantos testemunhos que são importantes, que realçam a nossa fé, de ver pessoas, como o irmão Renato, que passou por uma situação difícil, ele pertence à igreja que eu me converti, e a melhora que ele está tendo é Deus, é por Deus, irmãos. Então você vê o poder de Deus agindo no meio do sofrimento. Na realidade, o sofrimento serve para nos tornar pessoas melhores e não pessoas amargas.
Se um dia passamos por sofrimento, quando sairmos desse sofrimento, que é uma certeza, nós precisamos voltar pessoas melhores. E não revoltadas, amargas, iradas, até revoltadas com Deus. Não, de maneira nenhuma. Porque senão perdeu o sentido da lição dentro do sofrimento. A gente tem que aprender uma lição. Há uma lição a ser aprendida. Há uma experiência a ser vivenciada. Então o sofrimento tem coisas boas. Por isso tem uma esperança no sofrimento. Em primeiro lugar, o que nós precisamos ter em mente é de não ter medo. É o que a palavra de Deus nos diz sempre. Não só em Isaías, que nós vemos agora no primeiro versículo. Não tema, não tenha medo. Deus nos resgatou. Houve um pagamento de um preço, de um resgate. Isso chama-se redenção. O preço foi pago. Não foi para o diabo, não foi para o inimigo. É um preço a ser pago para o próprio Deus. Por quê? Porque o pecado nos tornou escravos. O pecado nos tornou refém. Alguém nos resgatou. O pecado nos aprisionou e fomos resgatados por alguém. Isso chama-se redenção. E havia um preço a ser pago. Quando alguém quando alguém é sequestrado, o sequestrador ele pede um valor, ele pede um resgate. Nesse caso especificamente, o preço foi alto. O sequestrador pediu alto e foi pago esse preço alto. O preço pelos nossos pecados foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse foi o preço de sangue. Jesus pagou com a própria vida o resgate, vida por vidas. Esse foi o preço pago, e bem pago. E Deus nos resgatou, nos tirou das garras de Satanás, nos tirou do direcionamento do inferno. Por isso que chama conversão. Você estava indo para um caminho que o levaria para o inferno, porque o pecado ele conduz à morte, mas houve uma conversão, houve uma mudança de direção. E agora estamos partindo rumo ao céu, não mais rumo ao inferno. Agora a nossa morada que nos espera é nas mansões celestiais. E temos que ter essa certeza de que o Senhor nos resgatou. E que enquanto estivermos aqui, neste mundo, passaremos por tribulações e tempestade. Só que essas tribulações e tempestade, elas não indicam a ausência de Deus. Pelo contrário. As nuvens, por exemplo, elas não indicam que o sol não está lá presente. Durante o dia, você vê nuvens, mas se você pegar um avião e passar por cima das nuvens, voar por cima das nuvens, você vai ver o sol brilhando. Então não é porque você está embaixo das nuvens, não consegue ver o sol, não quer dizer que ele não esteja lá. É a mesma coisa com Deus. Deus está aí presente com você, mesmo que você não o veja com esses olhos carnais, mas ele está presente. E eu posso sentir, você pode sentir, sim, a presença de Deus. Porque temos alguém que cuida de nós. É o nosso Deus, é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperança nossa. É Ele que está sempre atento. Por isso, não tenha medo. Deus estará sempre presente. Percebo que Isaías usa duas figuras, fogo e água. E se andar pelo fogo, não se queimará. Se andar
pelas águas, elas não te sufocarão, não te afogarão. O que isso significa? Significa que é o cuidar de Deus. Ele não diz que você nunca vai passar pelo fogo, nunca vai passar pelas águas, mas diz que em passando, Deus não vai deixar você se queimar nem se afogar. Esse é um contexto que a gente precisa entender bem, porque se você pensa assim, eu sou filho de Deus, nunca vou passar por sofrimento na minha vida, nunca vou passar por problemas, por tempestades, não é por aí. Nós somos seres humanos e o pecado, nós pagamos um preço alto pelo pecado, ainda pagamos neste mundo. Quando partirmos desta para melhor, quando estivermos estivermos já na glória com o Senhor, lá não haverá mais sofrimento, dor, tribulações, lá não. Mas nós estamos aqui ainda, nós estamos vivendo neste mundo, sofrendo ainda as consequências do pecado. Então, a gente precisa entender que no sofrimento Deus está lá também. É a presença de Deus, e ele fala isso claramente nesse texto, em outros textos também. Mas ficando nesse texto, nós vamos perceber a presença de Deus nos protegendo ao passar pelo fogo e ao passar pelas águas. O cuidado de Deus é sempre presente. Deus não dorme, ele não é como nós que precisamos de descanso, de dormir à noite. Não, Deus está sempre presente. Por quê? Porque Deus é onipresente. É uma capacidade que temos até dificuldade de entender, porque o ser humano é limitado. O ser humano ele está presente num lugar ou no outro. Deus não, Deus ele é onipresente. Então ele pode estar cuidando de mim agora, pode estar cuidando de você aí, cuidando dos seus servos lá no Japão, simultaneamente, ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. Quando nós não vemos a Deus, a fé nos mostra que ele está lá. Então, o fato de nós não vermos não quer dizer, como eu disse, de que ele não esteja aí com você, não esteja aqui comigo. Sim, está trabalhando. Nós sentimos a sua presença e o seu poder. Nas pandemias, nas perseguições, Deus está sempre presente. Mas percebam, meus irmãos, que qual é o diferencial de alguém que tem o Senhor Deus como Pai e daqueles que não têm? Com certeza é uma diferença grande. Aqueles que passam por tribulações, por lutas e não servem ao Senhor, não tem esse conhecimento do Deus vivo, fica revoltado, fica irado, culpando todo mundo. Mas aquele que é o servo do Senhor, ele sabe que está passando por lutas, por dificuldades, como um aprendizado, como uma lição de vida. Dói, sim, não é agradável, mas é uma lição. A vida é uma escola e o sofrimento nos ensina muitas lições. E uma delas é que Deus está sempre presente, que Ele vai nos ajudar, vai nos livrar do mal, vai estar nos acompanhando. Vocês vejam lá no livro de Daniel, por exemplo, que Daniel foi salvo não dos leões, ele foi salvo, ele foi salvo não de cair na cova dos leões, mas ele foi salvo dos leões. O Sadraque, Mesaque e Abdenego, também está relatado no livro de Daniel, Deus não os livrou da fornalha, Deus os livrou na fornalha. Então olhe aquela promessa de Deus: se você andar pelo fogo, não te queimará.
ou pelas águas não serão afogados. Então existe uma promessa, um cuidado de Deus na vida daqueles que o temem. E é importante a gente saber disso. Caminhando um pouco mais pelo texto, nós vamos perceber que nós somos preciosos para Deus. O texto fala que Israel é precioso. A igreja do Senhor é preciosa para Deus. Ou seja, custou caro. Aquilo que você paga barato, você não dá muita importância, mas aquilo que você paga, que custou muito caro para você, pagar muitas prestações, aquilo você tem um trato diferente, porque aquilo se torna mais valioso para você. Aquilo que custou barato, às vezes veio até de graça, a gente não dá muito valor. Mas aquilo que você pagou caro, e isso sim você vai aprender a valorizar, porque isso vai te ensinar o quanto é doloroso ganhar o dinheirinho ali e ter que pagar mensalmente ali aquela prestação. Então, nós somos preciosos também para Deus. Custou caro. Custou caro por quê? Porque custou o quê? O preço pago foi o sangue de Jesus. Por isso que realmente a nossa vida é preciosa para Deus. E ainda mais, nós temos o DNA de Deus, que é a Imago Dei, que é a imagem de Deus. Ela está no nosso DNA. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus não quer ver a sua imagem distorcida, Ele não quer ver a sua imagem jogada na lama, Ele não quer ver a sua imagem fazendo falcatruas, fazendo coisas erradas, mentindo, pecando. Não, Deus quer ver a sua imagem em nós de uma forma correta, não como um espelho que deforma a imagem, mas aquele espelho que mostra uma imagem correta de Deus na nossa vida. Por isso é importante a santificação das nossas vidas, para que tenhamos uma vida reta e correta para glorificar o nome de Deus, para honrar a imagem dele que está em nós. Então você é muito precioso para Deus, mesmo que um dia alguém fale assim para você, você não vale nada, você não presta, você não serve nem para fazer tal coisa. Jogue isso por água abaixo. Entre por um ouvido, sai pelo outro, porque você é muito importante para Deus. E não importa de onde vem essa frase. Essa frase pode vir de alguém muito próximo, que você não serve para nada, você não tem valor. Não, você tem valor sim. Você tem a imagem de Deus. Preserve essa imagem. Mantenha essa imagem sempre presente na sua mente e no seu caráter também, para que você possa glorificar o nome de Deus com os seus atos, com os seus pensamentos, e assim a imagem de Deus está sendo bem valorizada. Esperança no sofrimento é ter nos problemas e até na dor lições e bênçãos. Não teria uma outra forma de aprendermos, muitas vezes, se não fosse pela dor. Há alguns até que precisam ou acabam vindo pela dor para Jesus. Não é o ideal. Mas quando nós sentimos a dor em um determinado momento, nós aprendemos mais rápido. Um pai fala para o filho, não ponha o dedo ali na tomada que dá choque, dói. Mas aí com descuido do pai e da mãe, o filho vai lá e põe. Aí ele nunca mais põe o dedo na tomada, porque ele sabe que ali causa dor. Ali dá uma tremedeira, dá um tranco e a criança nunca mais vai colocar o dedinho ali. Aprendeu pela experiência.
Foi falado, mas não entendeu bem. Mas quando sentiu, aí aprendeu. Então, infelizmente, meus irmãos, muitos de nós só aprendem pela dor. O pai explica, ensina, fala, orienta, e aí o filho não atende. Mas com a dor ele vai aprender. E a vida é assim, a vida nos ensina lições, mas são lições que vêm para o bem. E esses problemas que vêm na nossa vida são alavancas propulsoras. A dor também é assim, é uma alavanca propulsora que nos direciona para uma vida de experiência. Então, através da experiência, nós vamos ganhar lições da vida. A vida vai nos ensinar através dessas experiências. Algumas amargas, outras doces, mas estamos sempre aprendendo. A vida está sempre aprendendo. Então não aprendemos só quando está tudo bem. Nós aprendemos quando alguma tempestade, alguma luta vem na nossa vida. Nós aprendemos, valorizamos e reconhecemos a presença de Deus. Já estou chegando ao final dessa mensagem, mas só quero deixar a conclusão aqui, meus irmãos, é sobre o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer ter experiências com você, experiências profundas. E a vida vai nos mostrar e vai nos dar essa oportunidade de experiências. E através dessas experiências, quando estivermos mais velhos, nós vamos poder olhar para trás e vermos o quanto aprendemos desse caminhar com Deus. Vamos ver o quanto nós sofremos, mas o quanto Deus nos ensinou. Vamos ver o quanto Deus estava presente e está presente. E é a experiência, o propósito de Deus é a experiência com Deus. E não adianta só falar assim, ó, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é cuidador, mas na hora que você passa pela experiência com Deus, aí você vê o poder de Deus, você sente a presença de Deus, você vê o que é amor realmente, o que é amor. Aquele que ama não abandona na pior hora. Isso é um grande exemplo. Porque se alguém fala que te ama, mas na hora mais difícil, quando você precisa, naquele momento mais difícil, a pessoa te abandona, então é a prova que não é amor. É outra coisa. Menos amor. Deus prova o seu amor por nós em que Cristo ter morrido por nós. Ele abriu mão daquilo que era mais precioso para ele, que era o seu filho amado Jesus. Ele não reteve, ele pelo contrário, por amor a nós, ele fez o plano de salvação e disse para Jesus, não tem outro jeito, tem que ser um inocente, alguém que não tenha pecado, então não tem nenhum ser humano que possa fazer isso, você vai encarnar e eu vou abrir mão desse privilégio, vai sentir dor. Pensa que Deus não sentiu dor com isso, irmãos? Como nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus sofre também. Não pensa que não houve isso. Houve sim. Ele teve que abrir mão do seu filho amado. Mas voltando aqui para a nossa reflexão sobre esperança no sofrimento, o propósito de Deus para a nossa vida, através do sofrimento, é voltarmos a cada dia mais para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então você fala assim, Deus é ruim então Deus é mau. Não, Deus não é mau. O sofrimento é uma ferramenta apenas, que Deus usa para nos aproximar dele. É uma forma de termos experiência com Deus, de nos voltarmos mais para Ele e
e termos uma maneira de consumar a nossa fé. Realmente nós provamos que temos fé realmente quando passamos por essas lutas e confiamos em Deus. Uma promessa como a de Abraão, de Deus para Abraão e Sara, de ter um filho numa velhice, gente, é algo assim para você falar assim, isso nunca vai acontecer, impossível, mas aconteceu. Promessa de Deus. Deus tem promessas na sua vida, eu tenho certeza. E essas promessas serão cumpridas, com certeza. E o mais importante, irmão, para fazer um fechamento, é o seguinte: tudo que nós passamos aqui é para termos experiências com Deus. E até para fazermos um comparativo. Aquela pessoa que passou uns 80 anos de vida aqui na Terra, ele pode olhar para trás e falar assim, eu tive experiências com Deus, mas o meu lar não é aqui. O meu lar não é aqui, o meu lar é junto com o Pai. E há um lar celestial preparado por Jesus para irmos, irmãos. Aqui não é a nossa morada eterna. A nossa morada eterna está sendo preparada por Jesus, ou já preparou, e é onde nós vamos morar. Onde não haverá mais dor, mais sofrimento. Não, o sofrimento é para aqui e agora, é para o já, não é para amanhã, na eternidade, não haverá mais isso. Então, quando você estiver sofrendo, entenda que há um propósito em tudo isso. Não é para você se queimar e nem para se afogar, mas é para ver o poder e a glória de Deus estampado na sua vida. Isso você vai sentir, isso você vai ver, isso você vai perceber que Deus realmente nos ama. Por isso, podemos ter esperança no sofrimento. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo culto que ora se encerra. Obrigado pelos louvores, obrigado pela tua palavra que falou profundamente aos nossos corações. Obrigado pelo conforto da tua presença nas nossas vidas, Senhor, que nos protege, que nos ama, que nos quer bem. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas do Senhor. E continue nos ensinando, Senhor, de todas as formas que existe para entendermos o propósito do Senhor na nossa vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe a tua igreja que está online ouvindo a tua palavra, Senhor. Nos dê uma semana de paz na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Uma semana abençoada na presença do Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes